boa sobre a estimulação não invasiva. Como ela já falou, e até o primeiro slide eu eliminei, a gente sabe que então existe essa questão da ansiedade, que ficam esses pensamentos intrusivos, e mesmo com medicação e terapia comportamental, nós temos de 30 a 40% dos pacientes que não respondem de maneira satisfatória e 10% são realmente muito refratários e totalmente limitados. Bom, quando a gente começa com isso, então, a era ablativa, aqui nós estamos falando, então, dos anos 50, ou até um pouco antes, quando a estereotaxia começou a ser mais usada, a gente fala principalmente da radiofrequência, a gente tinha a cingulotomia, a capsulotomia anterior, a traqueotomia subcaudada, que quando combinada com a símbolo virava a leucotomia límbica, denominada leucotomia límbica, que ainda são empregadas. Mas vamos lembrar também, quando a gente analisa essa literatura dessa época, que hoje os nossos critérios para definição de doenças psiquiátricas não eram usados naquela época. Eles até usavam os termos neurose, então a gente tem que levar isso em consideração. Aqui é o exemplo da sala de lá do Valentine na Harvard, quando eles começaram a fazer com radiofrequência, antes disso fizeram crioablação, e a gente tem alguns resultados altos, como a gente vê, entendendo que era definição de sucesso e de doença à época. Mas havia sim resultados. E isso depois foi conduzido pelo Bruce Cosgrove, que ficou lá por muito tempo, tem experiência com mais de 3.000 cingulotomias, mostrando que realmente tem um valor. Ele refinou a técnica, mostrando que você precisou voltar e ampliar o tamanho da cingulotomia para ter um resultado mais duradouro e maior, dentro do índice de complicações aceitável dentro disso. E aí a gente teve, em paralelo, na Europa, enquanto isso aconteceu nos Estados Unidos, na Europa foi se desenvolvendo a capsulotomia. O Lexel, logo que foi feita o primeiro procedimento para dor, ele já começou em 51 a fazer as capsulotomias, evoluiu com o Gamma Knife, também fazia com radiofrequência. E nesse estudo comparativo dos dois métodos, seja a lesão por radiofrequência ou por radiocirurgia, viu-se que parecia ser mais seguro fazer com radiocirurgia em comparação à radiofrequência, mas vamos considerar a limitação da época em termos de estereotaxia e imagem. Ambas as lesões eram maiores do que elas precisavam. E naquele Azinho inferior aqui, a gente mostra o tamanho, então eles chegavam a usar 3 isocentros, 180 grays, que não é uma coisa que a gente usa hoje. Com a radiofrequência, as lesões também eram maiores, e isso levava, então, a síndrome do lobo frontal. Então, a gente via, por exemplo, em uma das publicações, que apenas 3 de 12 pacientes eram capazes de colocar o lixo do lado de fora da porta. Quer dizer, você pode até cuidar do pensamento intrusivo obsessivo, mas não é aceitável que os pacientes fiquem, então, apáticos dessa maneira. Então, foi se refinando a técnica ao longo do tempo. Aqui a gente já tem avaliação feita por 2 psiquiatras independentes, então, mostrando que é preciso ter a credibilidade, o crivo de quem realmente domina essa doença para avaliar o resultado das intervenções, e as lesões foram se tornando, então, cada vez menores. Quando a gente compara depois, mais tarde, a radiofrequência com a radiocirurgia, ainda assim se mantém essa observação de que a radiocirurgia causa menos efeito colateral comparativamente à lesão por radiofrequência. E a evolução da radiocirurgia foi diminuir a dose, diminuir o número de isocentros, ou seja, o volume que era ablativo, e com isso as doses de 180 para 200 caíram para 120, 130, 150 no máximo, que se usa hoje em dia, e a disfunção de lobo frontal, incontinência, todas as síndromes do lobo frontal que eram observadas foram desaparecendo, se tornaram bem mais raras. Quando a gente compara agora o símbolo com a cápsula anterior, o que acontece? Não temos evidência, porque a gente não tem nenhum estudo realmente pareado na literatura. A impressão que ficou é que Estados Unidos foi mais para cingulotomia, Europa foi mais para capsulotomia anterior. Não existe, de novo, um desenho comprovando que um é melhor do que o outro, mas a percepção de quem vê isso, embora a gente não tenha dado estatístico,
é de que a cápsula é um pouco mais efetiva, mas tem mais complicação. O símbolo seria mais seguro. Mas, assim, se a gente for no back-to-back ali, a gente não consegue provar isso de uma maneira irreprochável. Bom, todo mundo conhece o trabalho da Suzanne Haber, onde ela fez, então, toda o mapping dessa área de interesse, e a gente sabe de todo o envolvimento do lobo frontal, principalmente, como a doutora falou, o dorsolateral prefrontal cortex é uma parte importantíssima que está envolvida com essa patologia, que tem relação com o impulso do controle cognitivo nesses pacientes, e ela lindamente mapeou isso histologicamente nos primatas, tentando então fazer com que a gente melhor entendesse a distribuição dessas fibras e conectando isso com as imagens que a gente vê na tractografia do cérebro humano.